Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E o Santos perdeu ontem para o Cuiabá por 3-0. É o 12º jogo do Santos sem vencer. Vamos falar sobre o atual momento do Santos, sobre a pressão que a torcida já exerce sobre o presidente Andrés Ueda. Será que chegou a hora da saída do principal responsável por tudo isso que vem acontecendo no Santos há 2 anos e meio? Vamos falar sobre a possibilidade de renúncia do presidente Andrés Ueda. Quero falar também sobre o baixinho Soteldo, que hoje tem reunião decisiva entre o staff de Soteldo e a diretoria do Santos para definir o futuro do jogador. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe. Olha que derrota ontem complicada para o Santos Futebol Clube. O Santos perdeu para o Cuiabá, que estava atrás do Peixe na classificação geral até o início da partida. E após o fechamento da rodada e a goleada que o Santos sofreu ontem por 3-0, o Cuiabá superou o Santos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A situação do Santos é delicada, o Santos não consegue se achar dentro de campo. Eu tenho dito que a questão do Santos é um problema, um buraco muito mais embaixo, né? É questão tática, técnica, física e também emocional. Alguns desses jogadores estão atuando pelo Santos há algum tempo. Estão convivendo com diversos fracassos em campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e também campeonatos internacionais, como é o caso da Sul-Americana, e também alguns participaram da Libertadores de 2021. É esse combo que coloca o Santos na situação que ele se encontra atualmente. O torcedor também já está desistindo, ou seja, poucos acreditam que esse elenco de jogadores, essa diretoria, Paulo Roberto Falcão e o coitado do Turra, né? O Turra é o que menos tem a ver com tudo isso. O Turra talvez nem imaginasse ser treinador do Santos. Em tão pouco tempo de carreira como treinador, o Rueda bateu na porta do Turra, fez o convite para ele. O Turra é o menos culpado de tudo isso que está acontecendo no Santos. Está tentando mudar. Agora, toda mudança tem as suas consequências iniciais, né? Nós vimos ontem o Santos mal, ele mudou o esquema tático, colocou um 4-4-2, mas as peças que ele utilizou não foram bem, como é o caso do Luan Dias, que foi muito mal, o Dodi realmente tem caído muito de rendimento e o Lucas Lima num declínio total, né? Técnico, tático e físico, o Lucas Lima neste momento. Os dois laterais do Santos muito mal no jogo de ontem, o João Lucas e o Gabriel Inocêncio. Mendonça tecnicamente mal demais. O Marcos Leonardo ainda teve alguns momentos interessantes no jogo. Então, faltou tudo para o Santos Futebol Clube, que além de continuar com o ataque sem funcionar, a defesa do Santos passou a falhar demais. Ontem, o gol do Daverson foi, mais uma vez, um gol que mostra a falha defensiva do Santos. Assim como o Everton Ribeiro entrou sozinho no meio da zaga na partida contra o Flamengo, ontem o Daverson subiu sozinho entre Messias e também o zagueiro Joaquim. Então, é um Santos que vai mal do goleiro ao ponta esquerda, né? É muito difícil a situação do Santos. Eu coloquei um post no Twitter há pouco, né? Que dos 20 clubes do futebol brasileiro, o Santos, neste momento, é aquele que apresenta o pior futebol. É isso mesmo. O Santos, neste momento, com exceção do Curitiba, que está jogando muito mal, dos 20 clubes do futebol brasileiro, o Santos é o segundo clube que apresenta o pior futebol neste momento, só na frente do Curitiba, né? O Vasco da Gama está jogando melhor que o Santos, não vem conquistando resultado, mas vem jogando mais do que o Santos. O Goiás joga melhor que o Santos. O Corinthians tem jogado melhor que o Santos. O Cuiabá ontem provou, né, que está jogando melhor que o Santos. O América Mineiro joga melhor que o Santos. Portanto, é muito complicado o momento atual do Santos. E ontem, várias campanhas começaram nas redes sociais pedindo a renúncia do presidente Andrés Ueda. Veja, já tivemos 6 gerentes de futebol, né? Executivos, como queiram chamar, coordenadores, enfim.
Já tivemos 8 treinadores que passaram pelo Santos. Foram 37 contratações em 2 anos e meio. Perceba que o maior problema ainda não foi resolvido. E o maior problema é o presidente Andrés Ueda, né? É uma pena que nós tivemos uma reunião do Conselho há uma semana atrás que poderia ter sido em tom maior de cobrança e não foi. A situação do Santos é realmente das mais difíceis, né? E o pior de tudo, o presidente Andrés Ueda não dá sinais que vai deixar o comando. É orgulhoso, né? Ele é muito arrogante, falta realmente um pouco mais de humildade e amor ao clube. O Rueda continua vivendo no mundo de Bob. Eu temo realmente pela sequência do Santos. E mais do que isso, me parece que não é interessante nem para o Rueda, né, como pessoa física, continuar no Santos Futebol Clube. É um risco muito grande. Estamos falando de uma paixão que move 8 milhões de torcedores. Eu, sinceramente, fico preocupado com o dia a dia do Santos Futebol Clube. Se o Rueda fosse um pouco inteligente e tivesse um pouco de sensibilidade, ele mesmo pediria para sair. Tá claro que o principal culpado é o presidente Andrés Ueda. Até aquele mais... até aquele apoiador mais fanático do presidente Andrés Ueda, até aquele blogueiro que cansou de ganhar camisa, ganhar ingresso, ganhar camarote, até o blogueiro já desistiu do presidente Andrés Ueda. Alguns ainda sobrevivem, poucos sobrevivem, né? Mas todo mundo já percebeu, aquele que ama o Santos Futebol Clube e não tem interesse político ou interesse adicional, que o Rueda neste momento não tem a menor condição de permanecer como presidente do Santos. E mais, né? Vamos supor que surja uma oportunidade de investimento, como o Rueda tem vendido aí para pessoas próximas, para conselheiros. Será mesmo que algum grupo de investimento vai investir dinheiro num clube comandado por um presidente tão ruim, tão incompetente? Eu acho muito difícil. Eu faço essa pergunta para você. Você, se você fosse um investidor, se você fosse um bilionário, você colocaria dinheiro nas mãos de Andrés Ueda? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não, mesmo você sendo apaixonado pelo Santos Futebol Clube. Então, é muito provável que esta também seja a resposta do mercado. Ninguém quer colocar dinheiro no Santos. O presidente é medíocre, o presidente é muito ruim. Então, para o bem geral de todos, o Rueda tem que sair. Ah, Marcão, mas vai tumultuar mais o ambiente político do clube. Gente, não há mais tempo para esperar. Tudo já foi mudado, menos o topo da pirâmide. Então, o Santos ainda tem 19 rodadas do segundo turno, mais 5 rodadas do primeiro turno, né? Então temos aí 24, 25 partidas para mudar a história. O Paulo Turra não tem nada a ver com isso. E outra coisa, é preciso mandar embora urgentemente Paulo Roberto Falcão. É um desastre Paulo Roberto Falcão. Então é preciso sim mudar, mesmo correndo o risco realmente de piorar as coisas. Agora, não podemos pagar para ver. Estamos pagando para ver há 2 anos e meio. O Rueda dá sinais de incompetência há 1 ano e meio, 2 anos. Quando foi organizado o impeachment do Rueda, o requerimento, por que eu defendi isso aqui? Porque era claro e evidente que o Santos chegaria nesse patamar. Todo mundo que conhece um pouco de futebol, né, que não tem objetivo político, sabia que o caminho do Santos seria esse. O Santos vai ter dificuldade para vencer o Goiás. E mais do que isso, gente, é natural que no 3º ano brigando para não cair, as forças fiquem reduzidas. O João Paulo não aguenta mais brigar para não cair. O Marcos Leonardo não aguenta mais jogar num time que briga para não cair o tempo todo. O torcedor santista não aguenta mais ligar a televisão ou ir ao estádio para ver um time que não vai cair. Portanto, as forças gerais estão acabando. Porque não muda o cenário. É a mesma coisa de você ver um filme que a cena se repete a todo momento. Chega uma hora que você levanta e sai da sala de cinema. Esse é o Santos. Então, ou se muda agora o topo da pirâmide e o torcedor santista precisa pedir a saída, a renúncia de Andrés Ueda, não dá para mudar
a direção. Não adianta cobrar a saída do Turra, a saída de Falcão apenas ou a mudança de jogadores. É preciso cobrar de forma organizada a saída do presidente Andrés Rueda. É preciso convencê-lo a abandonar o barco imediatamente. Tá certo? Olha, alguns protestos estão sendo organizados, espero que sejam protestos inteligentes, mas eu, sinceramente, entendo e torço para que esse protesto tenha um único foco, a saída de Andrés Rueda, o pior presidente da história do clube. Meus amigos varandeiros, olha, vamos falar um pouquinho sobre a classificação do Campeonato Brasileiro? Olha, a situação do Santos é muito delicada. Eu já vou colocar aqui a segunda parte da tabela. Perceba que o Santos tem 13 pontos ganhos, é 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E caso o Goiás vença hoje a sua partida contra o Curitiba, o Goiás pula neste momento para a 14ª e joga o Santos para a 15ª colocação. O Santos ficaria a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos sem vencer. Há 12 partidas o Santos não sabe o que é vencer. É uma situação crítica demais que o Santos vive neste momento. E olha, os próximos jogos do Santos são jogos dificílimos. O Goiás, que é um time muito mais organizado que o Santos, em casa, Vila Belmiro, sem público, domingo 11 da manhã. Depois, o Santos tem o São Paulo no Morumbi. Também é uma situação delicada vencer o São Paulo de Dorival Júnior. Depois o Santos enfrenta o líder do campeonato na Vila Belmiro, o Botafogo. Sai para jogar no Maracanã contra o Fluminense no dia 29. Depois o Santos tem o Atlético Paranaense em casa, Atlético de Vitor Roque. Depois o Santos joga no Castelão contra o Fortaleza, fechando o primeiro turno, né? Olha, meus amigos varandeiros, se o Santos conseguir, nos próximos jogos, somar pelo menos 7 pontos, olha, é motivo para comemoração na Praça Independência. Volto a dizer, dos jogos que eu citei, se o Santos somar 7 pontos, 2 vitórias e o empate, é motivo para ir na Praça Independência em Santos comemorar. Esse time do Santos não nos dá esperança. O mercado da bola, mercado de transferência, reabre hoje. O Santos precisa contratar. Aí vem a dúvida. Será que o Santos tem condições financeiras e mais do que isso? Bons atletas, atletas de alto nível, vão aceitar jogar no Santos neste momento? Olha, eu acho muito difícil. Estou muito preocupado. Uma matéria publicada na UOL que o Santos começou do zero o planejamento com a chegada do Turra, pensando em reforços. Portanto, tudo aquilo que estava sendo feito por Helman e Paulo Roberto Falcão foi rasgado e jogado no lixo. Turra começou tudo do zero. Começar do zero, quando reabre a janela e tendo o interlocutor das negociações, Andrés Rueda, é sinal que mais uma vez o Santos pode morrer na praia em busca de reforços. Falando em jogadores, Soteldo, o venezuelano de 26 anos, terá o seu futuro decidido no dia de hoje. E tudo indica que Soteldo não jogará mais pelo Santos com Paulo Turra. O problema é que Soteldo já disputou 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Com isso, não poderá se transferir, para clubes brasileiros, ou melhor, pode até se transferir, mas não poderá jogar o Campeonato Brasileiro nem a Copa do Brasil. Copa do Brasil, porque já jogou no Santos. Campeonato Brasileiro, porque já jogou 7 partidas na Série A da competição. A situação de Soteldo é delicada. O staff do jogador tenta um acordo para conseguir a liberação, E aí, claro, talvez a devolução para o Tigres do México, que tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Vamos aguardar. Pela entrevista coletiva de ontem, dá total impressão que não existe mais clima para Soteldo jogar no Santos. Turra foi muito claro em dizer: a decisão está tomada, cabe à diretoria resolver a questão. Pelo lado do Turra, ele não quer mais Soteldo. O Soteldo também ontem, em um post nas suas redes sociais, deixou claro que vai falar tudo o que aconteceu. Portanto, o Soteldo não está concordando com aquilo que está sendo publicado na mídia e promete falar, e colocar tudo no ventilador o que aconteceu entre ele, Paulo Turra, e a diretoria do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. Vem muita novela por aí
do caso Soteldo. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!